O teu amor é como de um pai e de um irmão. Assim, visita-nos, Senhor, violento. Quantos querem ser envolvidos pelo Senhor? O teu amor é como envolva-nos, Senhor. Serem envolvidos pelo batismo de amor, pelo batismo de presença. Quantos neste lugar precisam ser abraçados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos nessa noite desejam ser abraçados pelo Espírito Santo de Deus? Há uma atmosfera neste lugar. Ele é verdade aqui, querido, tão certo como o ar que nós respiramos. O Espírito Santo de Deus é verdade nesta casa. E Ele hoje deseja nos abraçar. Ele hoje deseja nos envolver e nos levar a um nível ainda maior, ainda maior. Não é para ser uma noite iguais às outras, mas é para ser uma noite onde o Espírito Santo de Deus vai falar o seu coração, vai falar o seu espírito. Todas as outras vozes se calem neste lugar, que todas as outras vozes se calam neste lugar, e que a voz do Espírito flua, flua, flua neste lugar. Por isso nós dizemos: Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, fala aos nossos ouvidos. Te ouvir, Senhor. Fala-nos, fala-nos. Toda voz de medo, toda voz de ansiedade, toda voz de conflito, toda voz contrária ao que o Espírito tem para liberar sobre este lugar, seja calada. E que a voz do céu seja bradada neste lugar, como um leão que ruge. O Senhor fala neste lugar nessa noite, e quebra o jugo, e quebra o jugo, e traz um tempo de leveza. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro.
violentamente. Me envolves em quem tu és. O teu amor é como violentamente. Contrário, Senhor, a tua presença, a tua palavra caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que tenta nos distrair, tirar, Senhor, no teu foco da tua presença, espírito de enfermidades, espíritos de engano, de altivez, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nos refugiamos no Senhor, Pai. Buscamos do Altíssimo, estamos debaixo das tuas asas para não perdermos, Senhor, o foco, o propósito e a caminhada. Senhor, que esta noite, que o Senhor venha como leão da tribo de Judá, que luta por nós, nos abrace e nos coloque amparados, Senhor, debaixo dos teus braços, das tuas asas, nos quais estaremos seguros. E que possamos, Senhor amado, aquietar nossa alma, o nosso entendimento para ouvir a tua voz, a tua direção. E que nenhuma outra distração, Senhor, possa nos tirar do foco daquilo que tu tens desafiado as nossas vidas e corações neste lugar. Por isso hoje, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra, a tua voz, a tua condução hoje possa nos tomar pelas mãos, nos guiar, tirar dos caminhos, Senhor, defeituosos, tirar dos caminhos, Senhor, de distração, e colocar na rota que o Senhor estabeleceu as nossas vidas e corações, a fim de que se cumpra, Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor um dia liberou sobre as nossas vidas e corações, aquilo, Senhor, que estamos procurando como resposta do Senhor, que hoje tu tome pelas mãos e nos conduza. Pai, nós ministramos que tu traga hoje uma unção, meu Pai, poderosa sobre as nossas mentes, os nossos ouvidos, para estarmos atentos a ouvir a tua voz e qualquer outro nível de barulho, Senhor, de vozes que tem nos distraído, Senhor, que hoje não tem, em nome de Jesus, acesso até o nosso entendimento, a fim de ouvirmos necessariamente aquilo que tu tens a falar e direcionar as nossas vidas. Profetizamos, declaramos hoje uma noite de resposta vindo do céu, resposta, Senhor, da qual tu já tens nos conduzido a tomarmos, para nos posicionarmos dentro do chamado, do desígnio que o Senhor tem nos plantado neste lugar, para a honra e para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, nosso fiel Consolador, nosso instrutor, o Deus vivo que nos foi dado para habitar em nós e ser o nosso guia nesta terra, que hoje, tu possa intervir em nossas vidas e que nada possa distrair, que nada possa, absolutamente nada, Senhor, tirar nossa atenção daquilo que o Senhor tem hoje a trazer como vida, resposta, direcionamento às nossas vidas e corações neste lugar. Por isso nós dizemos, Senhor, agarra-nos essa noite, como nós cantamos, que tu venhas e agarre-nos, Senhor, e coloque bem junto ao teu coração
e os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a batida do teu coração hoje, algo muito pessoal em nossas vidas e corações neste lugar. Por isso nós dizemos que és bem-vindo, salmodiamos, Senhor, a tua presença neste lugar, glorificamos, exaltamos o teu nome. A ti seja a glória, honra, louvor e exaltação. Queime hoje em nossos corações, meu Pai, como nunca antes, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de você assentar, se você quiser, coloque a mão sobre o seu coração e diga: Espírito Santo, queima hoje o meu coração como nunca antes, muito mais do que o Senhor fez queimar no coração dos discípulos no caminho de Emaús, para que a sua visão fosse aberta e entendesse e reconhecesse a voz do Senhor. Assim faça hoje comigo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Se é uma verdade, diga algo a mais do Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Shalom, Igreja do Avivamento. Shalom, Igreja do Avivamento. Isso, agora sim. Que bom que você veio, que bom que você priorizou a casa do Senhor. Este é o melhor lugar para você estar, e esta bênção não lhe será tirada. Louvado seja o Senhor. Queridos, hoje em especial, eu quero trazer uma palavra a você, que é uma palavra de convocação, preparando os nossos corações de forma consciente, de forma intuitiva, diante da nossa festa de Pentecostes daqui a uma semana, quando nós estaremos falando sobre o Consolador. Hoje, essa palavra de convocação, de preparação, vamos dizer assim, aos nossos corações, é para nós entendermos que não adianta nós clamarmos ao Espírito Santo que trabalha como nosso Consolador, se nós não ouvirmos o que Ele tem para nos falar. Por isso que o Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, que é o Espírito Santo, o Consolador, diz à igreja. Então hoje, o propósito dessa palavra é chamar a nossa atenção, fazer uma convocação para nós ficarmos atentos àquilo que o Consolador vai ministrar esses dias, começar de hoje, durante essa semana, até a nossa festa daqui a uma semana, um tempo muito especial, em nome de Jesus. Diante disso, eu quero ler um texto com você do Evangelho de João, capítulo 14, palavras de Jesus, falando, prometendo sobre este Consolador que viria para estar conosco. João capítulo 14, versículos 16 e 17, e na sequência, para a leitura não ficar tão extensiva, já vou saltar o versículo 26, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Amém, querido? A palavra está dizendo que Ele já habita em você. Por isso hoje Ele vai aquecer seu coração. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Amém? Esse versículo final serve para o pessoal que quer fazer concurso sem estudar, né? Que quer adivinhar na hora. A Bíblia diz que o Espírito Santo só faz a gente lembrar, tá bom? Mas eu quero falar hoje sobre aprender a calar para ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos compreender, querido, que o Espírito Santo, que nos foi dado como Consolador, ele não compete com a voz de ninguém. Vou repetir.
O Espírito Santo, que nos foi dado para ser o Consolador, que veio para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, ele não compete com a voz de ninguém para gritar, falar mais alto para convencer. E nós vamos ver isso durante essa palavra hoje. Ele fala sempre conosco de uma forma mansa, tranquila, suave. Ele fala inclusive no silêncio. Esse é o trabalho do Espírito Santo, o Consolador. E você vai dizer assim, mas pastor, no dia que ele se apresentou em Pentecoste, houve barulho, sim, mas primeiro o povo estava lá calado, em silêncio. Depois que ele se manifestou, veio o barulho. Mas antes, ele não vai competir com a voz de ninguém. O Espírito Santo, querido, não é à toa que um dos símbolos do Espírito Santo foi como uma pomba, não foi como um gavião, uma águia que chegou fazendo barulho ou coisa parecida. Não, chegou pousando de forma suave. Por que nós precisamos entender isso? Porque nós vivemos hoje um mundo que é na realidade do barulho. Vivemos em uma geração barulhenta, um povo barulhento. São notificações, alerta que todo dia, toda hora apita para nós, nos chama atenção, nos faz lembrar de alguma coisa. Além de outros barulhos, além da tecnologia, barulho de pessoas falando ao nosso redor, barulho dentro de nós, chamado ansiedade. As opiniões alheias, tantas vozes que tumultuam, que discute, tá? Em todo o tempo estão nos cercando. E em meio, querido, a todos esses barulhos de muita informação, de muita gente dizendo alguma coisa, querendo falar, querendo se expressar, querendo expressar o seu nível de conhecimento, em meio de todos esses barulhos, você já prestou atenção que quanto mais barulho, quanto mais fala, mais informação, mais o ser humano está perdido? Mas o ser humano, ele está numa situação, numa era de tanta informação, de tantas vozes, de tanto barulho. O ser humano, ele não acha a porta, o caminho, anda perdido, sem achar entre as muitas opções, nenhuma viável. E eu vou lhe dizer por quê. Porque diante de todos esses barulhos, eles deixaram, nós como seres humanos, estamos deixando de ouvir a voz mais importante deixada na terra. A voz do Espírito Santo. A voz mais importante, da qual Jesus, no texto que eu li para você, ele disse assim, ele começa João 14, diz assim, olha, não perturbe o coração de vocês, calma aí. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar ao Pai, eu tenho ainda algumas coisas para fazer, para receber vocês quando chegarem, vou na frente. Mas eu vou enviar outro Consolador. O termo original no grego, na verdade ele estava dizendo, enviarei outro semelhante a mim. Outro igual a mim. E esse vai estar com vocês. É Ele que vai os conduzir, Ele que vai vos ensinar. Ele que vai dizer qual é o caminho da verdade, que o mundo não consegue perceber. Mas vocês vão perceber porque Ele vai habitar dentro de vocês. E Ele, quando habitar dentro de vocês, Ele vai conduzir as suas vidas. Então Jesus, Ele envia o Consolador. Ele promete que não vai nos deixar só. E aí, o que Jesus está falando, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai ampliar, quando ele diz, olha, lá na antiguidade, Deus falou através dos nossos pais. Depois ele falou através dos profetas. E depois ele passou a falar diretamente a nós pelo Filho. Mas o Filho agora, como eu falei em João 14, ao voltar ao céu, disse, eu vou deixar o outro semelhante a mim, o Espírito Santo. Quando ele deixa o Espírito Santo, ele deixa com uma definição muito clara. Ele diz que é o paracleto, como alguns dizem, ou paráclito. Esse termo quer dizer aquele que anda ao lado para ajudar, consolar e guiar. Veja bem, Jesus está dando todas as instruções, só falta nós percebermos. Você não está só, você não está abandonado. Vou deixar o paraclito dentro de vocês, o Espírito Santo, o Consolador, e as missões que ele vai ter na terra, para que você ande aqui. Primeiro ele vai te ajudar. Nos momentos que você precisar, pode clamar por ele que ele vai te ajudar. Segundo, ele vai te consolar.
Porque dias maus todos nós vamos ter, dificuldade vamos ter, mas Ele está ali para te consolar. E Ele vai estar também para ser o seu guia, para te guiar. Quando a gente fala em guia na igreja, muitas vezes nós temos alguma repulsa com a palavra. Por quê? Porque quando a igreja dorme, o império das trevas toma conta do que é da igreja. Ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, isso é conceito bíblico. Mas como a igreja esqueceu de ensinar sobre isso, algumas outras segmentos longe da palavra de Deus começaram a indicar outros guias para o ser humano. E aí o ser humano com esses outros guias estão perdidos, porque ele só vai se achar o seu caminho, quando ele encontrar este guia chamado Espírito Santo. E qual é o nosso grande problema que vivemos nos dias de hoje? É como ouvir o Consolador se a nossa mente e a nossa boca não param. Esse é o desafio que hoje a gente vai ter que sair daqui com ele resolvido. Como que nós vamos ouvir o Espírito Santo? Como nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo se a nossa mente e a nossa boca não param? Eu já falei há alguns minutos e vou repetir mais algumas vezes durante essa palavra, não é por falta de conteúdo, é para absorvermos o entendimento. O Espírito Santo, ele não vai competir com ninguém para falar mais alto. Ele não tem por característica ganhar nada no grito. Ele não tem por característica gritar mais alto para você ouvi-lo. Ele sempre vai falar de forma mansa e suave. Nós aqui precisamos tomar uma posição de querer ouvi-lo. E para isso nós vamos precisar educar a nossa mente, o nosso entendimento e a nossa boca para calar e ouvir o Espírito Santo. Porque ele não vai falar mais alto para que nós possamos ouvi-lo. Então, para ouvir o Senhor, para ouvir o Espírito de Deus, para ouvir o próprio Deus, o primeiro passo não é falar mais, e sim calar-se. Tem horas, querido, na vida que a gente tem que falar, ok. Tem hora que a gente tem que perguntar, tá certo? Perfeito. Mas tem hora que a gente precisa calar e ouvir a voz do Senhor, que está aí para consolar, para guiar, para nos instruir, mas nós precisamos nos calar. Diante disso, eu tenho pelo menos 3 tópicos que eu preciso compartilhar com você, desse trabalho do Espírito Santo. O primeiro deles eu já adiantei e quero reforçar com você. O Espírito Santo não compete com o barulho. Diga comigo, o Espírito Santo não compete com o barulho. Eu não sei porque não está projetando. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 11 a 13, diz assim: a história de um homem chamado Elias. Elias, um homem que você já ouviu falar, impetuoso nas suas ações, um homem que fazia desafios, clamou, pediu para descer fogo do céu, para reconhecer quem é Deus, e fez todo aquele barulho, mas teve uma hora que Deus disse assim: você está fazendo muito barulho, filho. Você precisa parar para ouvir qual é a instrução que eu tenho para te dar. Porque no ímpeto dele, ele queria desafiar o rei ímpio, Acabe, ele queria desafiar Jezabel, ele queria que as pessoas reconhecessem quem era Deus, só que Deus tinha um projeto bem peculiar, e enquanto ele não calou, Deus não falou qual era o projeto para ele. Muitas vezes nós temos muita fé, nós temos propósitos diante de Deus, estamos nos esforçando na caminhada com Deus, amém, que bom, meu irmão. Mas tem coisas tão peculiares de Deus para as nossas vidas, que a gente calasse um pouquinho para ouvi-lo, nós já estávamos na rota mais adiantado um pouco. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 11 a 13, diz assim: então lhe foi dito, Elias, sai daí, e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um vento suave, um sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe disse:
O que você está fazendo aqui, Elias? Vamos ver o contexto dessa história. Capítulo anterior, Elias tinha desafiado os profetas de Baal, tinha ido para o Monte Carmelo, tinha feito um desafio para ver quem era o verdadeiro Deus, veio o fogo do céu, consumiu o holocausto, o povo começou a dizer que existia só um Deus em Israel, aquela situação toda, até que alguém chega com ele e dá uma notícia. Jezabel mandou dizer que o Deus dela puna ela se em 24 horas ela não fizer com você a mesma coisa que você fez com os seus profetas. Ela mandou lhe dizer que em 24 horas ela vai lhe matar. Elias agora foge. E quando ele foge, ele se refugia dentro de uma caverna. E quando ele se refugia dentro da caverna, a oração dele foi: Deus, só sobrou eu, não tem mais ninguém, só sobrou nessa terra, é melhor morrer. Aqui eu faço uma interrogação: se ele estava querendo morrer, por que é que ele fugiu de Jezabel, que queria matar ele? Esperava ela, facilitava o serviço. Porque muitas vezes nós falamos sem pensar. E Elias era um homem como nós, um profeta, um homem de Deus, ok, mas tinha sentimentos como nós. E entra numa rota depressiva até, se enfia dentro de uma caverna. E por que Deus permitiu ele chegar nesse nível? Porque muitas vezes a gente fica perguntando para Deus: Deus, por que está acontecendo isso, aquilo? A gente só tem que mudar, querido, um pouquinho o pronome, em vez de porquê, é para quê? Para que o Senhor está permitindo essa situação? Então não era porque Deus permitiu Elias ser perseguido e parar numa caverna. Era para quê? Para que ele se calasse e ouvisse o próximo plano de Deus. Enquanto ele estava agitado, fazendo até algo bom. Não estou criticando, crucificando aqui o profeta. Não, ele fez algo bom. O desejo do coração dele é que as pessoas reconhecessem quem era Deus como ele conhecia. Nada errado. Só que Deus tinha um plano bem específico de formar as colunas e alicerces da próxima, vamos dizer assim, dos próximos capítulos da atuação de Deus. E agora ele entra numa caverna, fica lá, esperando Deus falar de forma impetuosa, aqui, de forma que assim como Deus mandou fogo lá no Carmelo. Querido, tem hora de que Deus precisa mandar fogo, mas tem hora que ele precisa mandar água, e tem hora que ele precisa mandar só vento. A gente só tem que entender a hora certa. Porque senão a gente vai querer limitar Deus dentro da caixinha do nosso entendimento. E vai achar que Deus só age da mesma forma. Querido, a Bíblia diz que, falando sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, antes de Deus enumerar os dons de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: mas o mesmo Espírito tem multiforma, ok? Multiforma de atuar. Então, se a gente olhar, só vou abrir aqui um parêntese, veja a história de Jesus curando os cegos. Quantos cegos Jesus curou da mesma forma? Todos foram diferentes. Teve cego que ele nem tocou, ele só falou, o cego viu. Teve cego que ele teve que fazer lodo e colocar no olho, o cara vê. Teve cego que ele teve que cuspir no chão do lodo e mandar o cara atravessar a cidade com um barrão na cara para poder se lavar e ver. Teve cego que Jesus teve que orar 2 vezes para ele ser curado. Orou a primeira e disse assim: e aí, está enxergando? Ele disse: não, estou vendo o homem como as árvores. Então vai orar de novo. Orou a segunda. Então existe multiforme. Então não tenha jamais na sua mente o entendimento que Deus só fala com você de uma forma, de um jeito. Não. Elias estava esperando exatamente como a última experiência, que Deus falasse, que Deus sacudisse, mandasse fogo do céu, as pessoas. E aí ele fica naquela expectativa. E quando ele começa a ver algo se agitando, ele vai um pouquinho para a porta da caverna, ele sai, fica ali na porta olhando, e aí vem um vento impetuoso, aquele vento forte, e ele pensou: uau, Deus vai falar comigo. Não falou. Na sequência vem um terremoto, começa a tremer tudo. Agora Deus vai falar. Não falou. Quando ele vê, cai fogo do céu. Ele tinha acabado de sair de uma experiência de fogo do céu. Ele diz assim: agora sim, esse é o Deus lá do Carmelo. É o Deus que eu via menos de 24 horas fazendo. Então ele veio de novo com fogo. Nada. Nada. E aí quando veio um vento, um sussurro bem suave, ele entendeu. Ele cobriu o rosto porque ele entendeu que era a presença de Deus.
E o Senhor pergunta para ele: o que é que você está fazendo aí dentro, rapaz? O que é que você está fazendo aqui? Sai daí. Sua missão não terminou. Não é por causa de uma luta, de uma perseguição. Sua missão não terminou. Não é por causa de um problema que você teve na vida. Não é porque as pessoas não reconheceram como você queria reconhecer. Não é porque o rei, a rainha são ímpios, tão longe. Não, rapaz, sai daí. E você vai sair daqui com uma missão diferente. Você vai sair daqui ungindo reis e profetas. Quantos reis e profetas Elias tinha ungido antes? Nenhum. Porque assim como existe multiforme manifestações do Espírito de Deus, o projeto de Deus para a sua vida não para em um modelo. O que Deus tem que fazer na sua vida vai se renovando. Não é em um só modelo. Ele vai renovando. Então agora ele sai de lá para um propósito. O texto, querido, mostra nessa experiência de Elias que ele estava exausto, frustrado, com medo. Deus o chama para o monte e agora, depois de todas essas situações, o Senhor fala num sussurro suave com ele. Deus agora se manifestou de forma tranquila, porque queria dar novas instruções para a sua vida. Um outro grande exemplo que nós temos na Bíblia é de um jovem também, chamado por Deus para ser profeta muito novo. Saindo da adolescência, entrando na juventude, um jovem chamado Abacuque. E esse jovem, ele olhava, ele foi profeta do Senhor um pouco antes de Israel ser levado para o cativeiro da Babilônia. E quanto mais ele buscava, tentava ensinar, instruir, mais as pessoas erravam. Ao ponto, se você começar o livro de Abacuque, ele diz assim: Deus, como é que pode? Quanto mais a gente prega, mais o povo erra. Quanto mais a gente ensina, mais ele se afasta do Senhor. Senhor, quanto mais tu manifestas as tuas maravilhas, mais esse povo te despreza. O que é que vai fazer? Agitado. E aí Deus diz assim: você quer uma solução rápida? Quero. Vou mandar os babilônicos levar todo mundo escravo. Não, Deus, os babilônios são pior do que nós. Nós pelo menos só somos desobedientes. Eles matam os filhos e dão de sacrifício para os seus deuses. É pior do que nós. Assim, por que você está com a alma tão agitada? Faz o seguinte, quando você se calar, eu falo com você. Aí ele sobe numa torre e diz assim: eu vou ficar aqui quieto, esperando o Senhor falar comigo. E quando ele se calou, Deus deu a ele uma das maiores instruções que temos na Bíblia. Instrução que mudou a vida dele. Em Romanos mostra que mudou a vida de Paulo. E na história mais recente mudou a vida de Martim Lutero. O meu justo viverá pela fé. Não é do jeito que ele pensa, ele tem que crer e viver aquilo que tem para nós. Então, diante desse contexto, a gente vai observar que ele precisou parar para ouvir a voz do Senhor. Abacuque 2, 1-3 diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e o que responderá, e eu terei a minha queixa. Ele ainda subiu na torre de queixo duro, dizendo: eu vou para lá porque eu já reclamei muito para Deus, ele vai ter que ouvir a minha queixa. E quando ele falar, eu vou me queixar de novo. Ainda bem que era só ele que fazia isso. Você não faz, né? Agora quem está do seu lado diz assim: tu não faz isso, né? Pelo amor de Deus. Mas Abacuque fez. Tá? E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Não quero saber o que você vai querer falar. Eu já ouvi tudo. Só escreve agora. Eu vou te mostrar que você escreve, tá bom? Torna bem visível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Foi esse versículo que deu a um americano a instrução para inventar o outdoor, que nós chamamos aqui no Brasil de outdoor. Quando ele leu esse texto da Bíblia. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espera, porque certamente virá e não tardará. Na sequência, o Senhor vai dizer para ele o que é que tinha que escrever: o meu justo viverá pela fé. Então, enquanto ele não parou, ele não teve uma instrução dada pelo Senhor.
Sabe por que muitas vezes nós estamos perdidos no meio do caminho, querido? Porque nós estamos falando demais, nós estamos achando soluções imediatas para tudo na vida, só não estamos parando para ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo, ele não compete com o nosso barulho. É a terceira vez que eu estou lhe dizendo a mesma coisa, e é com fundamento. Ele só fala quando nós nos calamos. O Espírito Santo, ele não vai entrar em discussão, onde tem barulho, gente batendo boca, querendo falar mais alto, querendo ter razão, querendo dizer que... Não, ele não vai. Só quando nós nos calamos, nos posicionamos, é que ele fala conosco. Enquanto Abacuque estava nas suas queixas, Deus não respondeu. Enquanto Elias queria que o Senhor falasse com ele como da última vez, Deus também não falou. Depois que ouvimos a voz do Senhor, querido, nós precisamos registrar aquilo que o Senhor falou, como falou a Abacuque. Quando temos uma palavra, querido, como referência, nós temos uma certeza. E mesmo que pareça demorar, a promessa do Senhor não falhará. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida, guarde, porque a palavra do Senhor não falhará na sua vida, meu irmão. Muitas vezes, sabe o que é que está faltando para cumprir a palavra do Senhor? A próxima instrução. E como é que vem a próxima instrução? Quando a gente para ouvir a Deus. E por que funciona assim? Porque se Deus falar de uma só vez, todo o projeto dele para a sua vida, você fica morrendo de medo e desiste antes de começar. Por isso as revelações de Deus sempre foram progressivas. Porque se Deus contar para você todo o plano para o qual você nasceu e que Ele aporte em você, nem você acredita. Por isso Ele vai dando por capítulos. O pessoal que gosta do dorama sabe como é, né? Tem o próximo capítulo aí. E muitas vezes Deus está querendo falar com você o próximo capítulo. Deus está chamando a sua atenção. E você está com tanto barulho que você não ouve a voz de Deus, não vê nem Ele fazendo assim um dedinho para você. Por quê? Porque nós estamos debaixo de muito barulho, muita agitação. E o Espírito Santo precisa falar. O Espírito Santo, ele é sensível. A nossa vida, querido, se for um constante terremoto de palavras, reclamações, agitações, nós vamos perder a direção. Pense e responda para você mesmo. Como fica a sua mente num lugar muito barulhento? Num lugar que tem muita gente falando ao mesmo tempo. Como é que fica a sua mente? Você toma as piores decisões da sua vida. As piores decisões da sua vida. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já teve experiência de acordar à noite, perder o sono, vai lá tomar uma água e teve uma excelente, maravilhosa ideia, no sossego da madrugada, que a mente estava quieta. O Espírito Santo, quando Ele quer falar conosco, Ele não vai ficar discutindo, batendo boca. Então, se você andar na direção certa, o Espírito Santo vai te guiar. Mas para Ele te mostrar qual é o próximo passo, nós precisamos calar para escutar. Por quê? Porque escutar é o primeiro passo da comunicação. Escutar é o primeiro passo da comunicação. Então, o primeiro passo da comunicação é escutar. Mas nós achamos que o primeiro passo da comunicação é falar. Quando se fala em comunicação, a primeira coisa que nós pensamos naturalmente é o quê? A voz, é falar. Comunicação é sinônimo de falar. Não, querido, o primeiro passo da comunicação é ouvir. Para você falar sobre algo, primeiro você precisa ouvir. Se alguém pedir para você falar sobre um assunto que você nunca ouviu, nunca tratou sobre ele, você primeiro tem que parar, ouvir, para depois falar. Isso Deus colocou na nossa cara para nós entendermos, irmão. Não é à toa, Ele nos deu 2 bocas e 1 ouvido. Ah, não? Então como é que é? 2 ouvidos e 1 boca. Raciocínio prático, nós precisamos falar mais e ouvir menos. Tá certo meu raciocínio? É o contrário. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Só que no mundo de barulho a gente quer falar tudo. E não quer ouvir nada.
principalmente quando este ouvir se trata de instrução. Porque nós vivemos num mundo tão ativista que as pessoas elas precisam provar que elas sabem. Ela está inteirada, enquanto ela para de ouvir a melhor instrução para a sua vida, que é a do Espírito Santo. Então, querido, o que preciso fazer? Por que eu preciso estar sempre pronto para ouvir? Porque ouvir, diga comigo, ouvir foi o primeiro mandamento dado por Deus. O primeiro mandamento que Deus deu ao ser humano foi ouvir. Quando o povo sai do deserto, não quiseram ouvir a Deus. E aquela primeira geração que não quis ouvir a Deus, foi o que aconteceu com ela no deserto? Morreu. Quando a nova geração nasce, que eles estão na Campinas de Moabe, para ingressar na terra, Deus diz assim, vamos começar tudo de novo? Vamos dar um reset? Vamos começar tudo de novo? Deuteronômio capítulo 6. A partir do versículo 4, o Senhor diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Antes de amar a Deus, nós precisamos ouvi-lo, porque se você não ouvir o Senhor, você não consegue amá-lo. Vou repetir. Se você não consegue ouvir o Senhor, como é que você vai poder dizer que o ama? Por uma tradição, por um costume, porque alguém disse e você só repetiu? Não. Nós precisamos amar o Senhor. Jesus falou, amarás a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo a si mesmo. Fazendo isso, você vai cumprir toda a lei dos profetas. Ok, mas na hora que Deus deu essa palavra, Ele deu um mandamento no começo. Ouve, Israel. Primeiro você ouve. Depois que você ouve, ok, aí você vai aprender quem é o Senhor, como um único Senhor. A partir daí você vai amá-lo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então o primeiro grande mandamento que Deus deu para todos nós foi ouvir. Só que nós queremos falar antes de ouvir. Essa é a grande tragédia do ser humano. Querer falar antes de ouvir. Querer expressar sua razão. Não, porque eu tenho razão. Não se ouve o outro lado. Então existem 3 níveis de silêncio que nós precisamos praticar. Pelo menos 3 níveis de silêncio para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo como nosso Consolador. Primeiro, o silêncio das palavras. É o primeiro nível de silêncio que nós precisamos praticar. Falar menos. Fazer silêncio com as palavras. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e mais tardio ainda para ficar irado. No mundo de barulho, você não acha que as pessoas estão fazendo ao contrário? Primeiro ela se ira, depois ela abre a boca e fala tudo que deve e o que não deve. E aí quando dá no final que passa vergonha, que talvez vai ouvir alguma coisa. Por quê? Porque não está ouvindo a instrução da palavra de Deus. Tiago, começando a sua epístola para a igreja, diz assim, cada um de nós aqui hoje, nessa igreja, esteja sempre pronto para ouvir. Seja tardio para falar. E mais tardio ainda para irar-se. Mas quem vive dentro de barulho é o contrário. Se ira, fala demais e não ouve nada. Por isso, está fora do plano de Deus, do propósito de Deus. O texto nos fala de estarmos prontos para ouvir. O termo pronto aqui vem de um termo grego chamado tachos, com CH, tachos. Descreve um corredor que corre o mais rápido que consegue para atingir a linha de chegada antes de todos os seus competidores. Ele elimina tudo da sua mente e foca na linha de chegada. Quando ele diz assim, esteja pronto para ouvir, você precisa estar como aquele corredor que está olhando a linha de chegada, dizendo assim, olha, eu não quero saber o que está do lado. É como se fosse aquela corrida de 100 metros. Não quero saber a arquibancada, quem bateu palma bateu, eu estou focado, eu preciso chegar de todo mundo e atravessar aquela linha. Ele tem um foco.
Então nós precisamos ter esse mesmo foco para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Deus quer falar conosco. Estar ávido para ser o primeiro a ouvir o que o Senhor tem para nós. Em outras palavras, o que o apóstolo Tiago está dizendo é: portanto, meus irmãos amados, coloque o seu foco em tornar-se um bom ouvinte, e faça isso com toda a sua força, como se você estivesse competindo numa corrida, e isso definirá se você é um bom ouvinte. Primeiro, nós precisamos aprender a ouvir. O texto de Tiago é uma lição bem clara. Quem não está pronto para ouvir na hora que precisa falar, não saberá o que falar. Quem não está pronto para ouvir, quando chegar a sua hora de falar, não vai saber o que falar, não vai falar o que deve. E aí, qual é a consequência? Não sabe o que tem que falar, fala o que não deve. Quando se fala o que não deve, vai dar problema, e aí vem a ira no coração. É porque ninguém me compreende, porque ninguém me ouve, porque não sei, mas a gente quer falar do que a gente ainda não aprendeu a ouvir, gente. Nós precisamos ouvir. Então, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo te dando a instrução, qual o próximo passo da tua jornada, aprenda a silenciar suas palavras. Quando alguma coisa acontecer, como aconteceu com Elias, que você precisar se retirar para ouvir, só pergunte ao Espírito Santo: diga, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? O que é que eu preciso aprender? Se precisar, como Abacuque, sai do agito, do tumulto, de ficar olhando, pois gente dando problema, e pare e diz assim: Senhor, eu vou parar aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer. O Senhor renovar a minha fé. E assim, calar as palavras. Mas existe um segundo barulho que nós precisamos também aprender a silenciar. Silenciar a ansiedade. Esse é o segundo barulho, porque a voz, nós falamos, expressamos. A ansiedade ao contrário, nós calamos e ela fala dentro de nós. Em vez da voz sair, ela interna dentro de nós. E aí isso provoca, que é chamada ansiedade. Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse Salmo 46 diz assim: olha, o mar pode rugir, as correntes podem vir, pode sacudir, pode acontecer o que acontecer, pode bramir na sua fúria, mas pode ficar quieto. Todo mundo aí saiba que eu sou Deus. E se você olhar o próximo versículo, diz assim: e depois de tudo isso ainda serei exaltado entre as nações. Aquietar-se aqui, querido, no original é soltar as armas. Por que é que o ser humano faz tanto barulho? Porque ele sempre está armado para falar. Não, porque eu não levo desaforo para casa. Comigo falou, vai ouvir. Lembra de antes de você aceitar Jesus? Porque você não faz mais esse papelão agora. Mas você lembra antes de aceitar Jesus que você diz assim: eu vou lá falar umas verdades. Ainda bem que você aceitou Jesus, convertido, não faz mais esse negócio. Tem uns dizendo assim: eu estou precisando aceitar Jesus hoje. Mas a gente queria falar muitas vezes que não sabia. Alguém chegava, trazia uma notícia atravessada, distorcida, e às vezes não era nem verdade, você já queria ir lá falar, tirar satisfação antes de ouvir todos os lados da história. Nessa hora a palavra de Deus diz assim: se aquiete, solte as armas, relaxa. E ele disse: irmão, relaxa. Relaxa, meu irmão. Tá? Para de ficar procurando luta. Não, porque eu tenho que matar um leão por dia, tem que fazer uma guerra. Não, tem hora que tem que calar para ouvir o Senhor. Simples assim. A ansiedade, ela funciona exatamente como uma poluição sonora no nosso espírito e na nossa mente. É uma poluição espiritual e mental. Ela não é apenas um sentimento de preocupação, mas um ruído caótico que invade a nossa alma, distorce a nossa percepção da realidade, bloqueia com frequência a comunicação do Espírito Santo. Cuidado, a ansiedade, ela tem por alvo bloquear o que o Espírito Santo quer falar para você. Por isso Jesus ensinou: não sejais ansiosos com coisa alguma, com o que você vai comer,
beber. Olhe para as aves do céu, elas não plantam, elas não guardam em celeiro. Todos os dias o Senhor dá comida para ela. Por acaso não terá o Senhor muito mais preocupação com vocês do que com as aves do campo? Olhe para os lírios do campo. De manhã eles estão bonitos, maravilhosos. Eu digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu e ficou tão belo como eles. Mas no final do dia eles morreram. Se Deus cuida do lírio do campo, não cuidará de vós. Então não esteja ansioso por coisa alguma. Porque quando nós ficamos ansiosos, querida, esse ruído da ansiedade nos bloqueia de ouvirmos o Espírito Santo. Pense na sua vida espiritual como se fosse um rádio. Hoje quase não se usa rádio, né? Muito pouco. Tem os aplicativos de música aí muito mais fácil, internet. Mas pessoal que eu não vou pedir para levantar a mão aí, que usa um rádio. Quando você não acertava na frequência do rádio, o que é que fazia? E era alto o negócio. Aí o que é que você fazia? Como já deram a dica ali, o pessoal já está se derrubando, né? Pegava um bambu, colocava uma antena, né? Isso é por rádio, para televisão. Gurizada nova não sabe o que é isso, mas eu ainda cheguei naquela fase que tinha que subir no telhado, aí a mamãe metia a cabeça assim na janela e dizia assim, roda para a direita, e a gente rodava a antena. Passou, volta um pouquinho. Foi muito, mais para cá. Aí, segura. Aí, pode descer não, espera. Aí quando tirava a mão, descia, volta. Meu irmão, que tribulação. Você está rindo da sua própria alma, que faz a mesma coisa. Quando ela está tribulada, você quer organizá-la para um lado, quer organizar para o outro, meu irmão. E não vai. E se você, voltando para o rádio, quando você sintonizava o rádio, você percebeu que o volume quando você sintonizava era mais baixo do que do chiado? E quando você estava passando a frequência era maior? Faça o teste no seu carro. Liga lá no rádio e quando estiver procurando, quando achar a música, o volume da música ou da comunicação é mais baixo do que do chiado. Porque a nossa alma faz exatamente isso, querido. Nós precisamos sintonizar a nossa vida onde tem paz, mansidão, sabedoria. E esses elementos, paz, mansidão e sabedoria, ele vem primeiro pelo ouvir. Pelo ouvir. Quando a alma, querida, está tomada por um barulho, nós começamos a tomar decisões baseadas no quê? No medo e no desespero. Alma debaixo de barulho, de tumulto, que precisa tomar decisões apressadas, toma decisões com medo e com desespero. E não na direção de Deus. Por isso Deus diz assim, sossegai, se acalme, se acalme. Nós precisamos aprender, querido, silenciar a nossa alma e dar o controle para o Espírito Santo. De pedir ao Espírito Santo que fale conosco e ministre em nossas vidas. Então nós precisamos silenciar as palavras, silenciar a nossa ansiedade. E terceiro, silenciar o nosso orgulho. O orgulho, diz a Bíblia, que precede a queda. E tem muita gente caindo porque orgulhosamente não teve a capacidade de perguntar para ser instruído. Não teve a capacidade de ouvir. Porque eu já sei. Você começa a conversar com a pessoa, ela já te corta assim, não, porque eu já sei. Eu já sei. Se a ansiedade é o barulho que descontrola a nossa alma, o orgulho é pior, porque é a voz que tenta calar a voz de Deus. Vou repetir. A ansiedade é o barulho que descontrola a nossa alma. O orgulho é uma voz que grita tão alto para calar a voz de Deus. O orgulho diz assim, eu sei o caminho. O Consolador diz, eu sou o caminho. É como se ele dissesse, quando o indivíduo no seu orgulho diz, não, porque eu já sei o caminho. O Espírito Santo diz assim, mas eu sou o caminho, você passou por aqui? Como é que você diz que sabe o caminho? Então, cuidado, querido. Orgulho,
ele tenta calar a voz de Deus. Por isso que Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 nos adverte. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio conhecimento. Outras versões dizem no teu próprio entendimento. Não, porque eu entendi assim, porque eu acho que é assim. A Bíblia diz, não se apoie nisso. Confie no Senhor, ouça a voz do Senhor, ouça o que Ele tem para você. Aquele que é guiado, querido, por seu orgulho, ele quer ganhar no grito, para não se sentir menor do que ninguém. Nunca ouvirá verdadeiramente a voz do Espírito Santo, o Consolador, porque o Consolador, ele não compete com nenhuma voz física, muito menos vai competir com a voz do orgulho de ninguém. Ele não vai competir com a voz do orgulho de ninguém. Se o orgulho falar mais alto, o Espírito Santo educadamente vai esperar a vez dele. Se você permitir, ele fala, senão, ele não vai falar. Por isso é que quando as igrejas no Apocalipse se perderam, qual foi a instrução do Senhor para todas aquelas igrejas? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Primeiro ele relata, olha, eu tenho contra vocês que vocês estão praticando isso, deixar de praticar isso, o comportamento de vocês é esse, eu vou dar um conselho para vocês que façam assim. Agora, se você quiser, você para e ouve. Se você não quiser, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando nós falamos da igreja do Apocalipse, querido, qual é daquelas igrejas mais orgulhosas de todas elas? Éfeso. Éfeso era uma das mais orgulhosas. Por quê? Era o maior centro que existia na época daquela região da Ásia Menor, hoje Turquia. Tinha a maior biblioteca lá depois de Alexandria. Era a maior biblioteca que existia, a famosa biblioteca de Erasmo. Imensa, ruínas tem até hoje em pé. Uma cidade maravilhosa, feita à margem de um porto. E o Senhor dizendo para eles, ei, lembra de onde caíste. Você caiu no orgulho. Se arrepende. Volta às suas primeiras obras, senão eu vou tirar o que você tem. E os efésios diziam, não, está tudo bem, nós não precisamos. Olha o que Deus fez. Deus simplesmente recuou o mar por 7 quilômetros. Eu só entendi isso quando eu estive em outubro passado lá, em Éfeso. Uma cidade que era um modelo para as civilizações, rivalizava com as grandes cidades da Grécia. A cidade simplesmente caiu em ruína com um ato que Deus fez. Eles dormiram com o mar batendo na costa da cidade. Eles acordaram com o mar recuando 7 quilômetros, e até hoje está no mesmo lugar que Deus recuou. 7 quilômetros de lá tem um dos maiores portos da Turquia. E eles caíram, pereceram, porque não ouviram, quando o Senhor diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. A sua voz física, querido, o Espírito Santo ignora, mas se a voz for de orgulho, ele abate. Aí o negócio pega um pouquinho mais. Ainda bem que quando nós falamos besteira, bobagem, o Espírito Santo ignora. Ele fica lá, tá bom, pode falar, eu vou ficar aqui caladinho na minha, quando você der oportunidade, se der fala, eu falo. Ele ignora. Agora, se for orgulho, Deus diz, não, agora já passou dos limites. Porque o orgulhoso Deus abate. Ele não discute, ele já vai lá e já coloca no devido lugar. Porque precede a queda. Para ouvir o Consolador, querido, nós precisamos nos calar da nossa própria carne, da nossa própria voz, da nossa própria vontade, silenciar o nosso eu para poder ouvir o Espírito Santo com nitidez. Agora, o que é que acontece quando nós nos calamos? Eu já disse para você, pelo menos 3 silêncios precisamos fazer, das palavras, diga palavras, ansiedade e orgulho. Calar esses 3. Eu calei, o Espírito Santo agora vai falar comigo, qual o resultado? Quando nós ouvimos o Espírito Santo, sabe qual é a primeira coisa que ele faz para nós?
ele nos faz lembrar a palavra de Deus. Por isso, cristão de verdade tem que conhecer a palavra de Deus, porque Deus não faz você adivinhar. A adivinhação no livro de Deuteronômio, capítulo 18, diz que é igual feitiçaria, é abominação diante de Deus. Se você quer saber o que Deus fala, você precisa conhecer a sua palavra, meditar nela de dia e de noite, ter conhecimento, decorar texto da Bíblia. Porque quando você disser assim, Espírito Santo fala comigo, a primeira forma do Espírito Santo falar conosco é nos lembrando que já está escrito na Bíblia. Não, mas o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo tem uma profecia, não sei o quê. Querido, a primeira profecia que o Espírito Santo faz nos lembrar é o que está escrito na Bíblia. Vou lhe provar, João 14, 26, que eu li lá no começo. O que é que ele diz? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então a primeira forma, quando nós calamos, ele nos faz nos ouvir a sua palavra. O barulho traz, querido, esquecimento e confusão. O silêncio diante de Deus traz clareza, lembrança das promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso nós precisamos nos calar para ouvir o Espírito Santo. Segundo, ele intercede por nós quando nos faltam as palavras. Mas se eu não falar, como é que o Espírito Santo vai fazer, querido? A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você se cala, ele lê você por dentro e intercede diante do Pai com aquilo que você precisa, que talvez você ainda nem sabe que precisa, não sabe nem qual é o diagnóstico, ele já está intercedendo por você. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos fala sobre isso. Da mesma sorte também o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, se não tem o que falar, para diante de Deus e só geme. O Espírito Santo traduz tudo o que tem dentro de você. Não precisa murmurar, não precisa reclamar, não precisa chantagear Deus, dizendo, Deus, eu vou abandonar o Senhor, eu vou não sei o que mais. Não precisa nada disso, só para, geme e escuta. Porque ele vai, leva o seu gemido até o Pai traz a resposta, ele traz a você, você lembra e você levanta dali revigorado na presença do Senhor. Há momentos, querido, em que a dor ou a dúvida são grandes, que não sabemos nem o que falar. Então nessa hora se cala e deixa que o Espírito Santo traduza os gemidos da tua alma diante de Deus. O Espírito Santo, ele nos traz a verdadeira paz. Então quando nós nos calamos, ele nos faz lembrar o que Deus já falou na sua palavra, as promessas dele para a nossa vida. Ele intercede diante do Pai e traz resposta para você. E qual é o resultado disso? Paz. Ele traz a verdadeira paz no seu coração. João 14, 27, na sequência do versículo que eu li lá no começo, diz: deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Olha o que ele está dizendo, coisa linda. Eu vou deixar outro Consolador, ele vai interceder diante do Pai, ele vai guiar vocês, ele vai consolar. Então você para diante dele, e quando você se calar, ele vai trazer a lembrança da palavra, ele vai interceder com os teus gemidos diante de Deus, e quando o resultado final, você vai ter a paz. Não é que o mundo dá, é a minha paz. A paz que nós temos dificuldade. E quando a Bíblia fala de paz, de shalom, shalom não quer dizer só paz. Shalom quer dizer plenitude. É uma paz que pega toda a sua vida e não deixa uma área boa e outra ruim. Ele vai nivelando a sua vida e levantando de nível para chegar em plenitude. Esse é o significado mais exato da palavra shalom. É você ser levado em paz a um nível de plenitude. Por isso nós sempre dizemos aqui que paz, que shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vai ajustando, levando a um nível de plenitude. Logo após, querido,
que ele promete o Consolador, Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz. E paz é o oposto de barulho, de confusão. Lugares muito barulhentos não tem paz. Lugar tranquilo, suave, você diz assim: ah, que paz. Que paz. Por que tem tanta gente vindo para a nossa cidade? Chega aqui, quando vê essa calmaria, as montanhas, né? As ondas de montanhas, suavidade, assim. Gente, quando eu chego aqui é uma paz. Mas quando eu volto lá para São Paulo, aquele barulho, buzina e tal. Uns dias atrás eu estava lendo sobre por que mudaram a forma de atuação das bolsas de valores. Antigamente era o quê? Era o pessoal gritando, um cara com um telefone aqui, outro aqui, ele gritava dali, dizia que estava descendo o valor da ação, subindo, era uma gritaria, era um negócio. Você sabia que naquela época as pessoas que investiam em ações mais perdiam dinheiro do que ganhavam? Hoje é tudo informatizado, ninguém faz barulho, é tudo no computador, é tudo no seu aplicativo e as pessoas lucram mais. Porque tomar decisões em meio a barulho sempre traz prejuízo. Mas quando você toma decisão em paz, a proporção de acerto é muito maior. Eu concluo essa palavra hoje fazendo um convite para você. O Consolador, o Espírito Santo, ele tem uma resposta pessoal e profunda para você. Ainda bem que dois entenderam. O Espírito Santo, o Consolador, ele tem uma resposta para as suas perguntas mais profundas. Mas tem um desafio. Nós precisamos aprender o valor do silêncio. Pedir para que ele venha falar conosco. A voz do Espírito Santo, ela é mansa e suave. Ela não vai rivalizar com nenhum tipo de grito ou barulho, seja externo ou da sua alma, do seu orgulho. Enquanto você não se calar, não ouvirá verdadeiramente a voz do Consolador que guia para você pegar a direção certa. Não vai pegar. Então eu quero deixar um desafio prático para você nesta semana de Pentecostes. Eu quero desafiar você a criar na sua rotina o quarto do silêncio. Que seja um espaço, que seja o seu quarto, que seja um espaço na sua casa, num lugar. Eu quero desafiar você, essa semana, ter essa experiência com o Espírito Santo. De chegar a um lugar que você vai desligar da sua rotina, para começar, você não vai entrar nesse espaço com o seu celular. Já tem gente que está se coçando aí, já está segurando a cadeira, já dando uma entortada assim de lado. Já começa a dizer para você, alma, diga assim, alma, você está amarrado em nome de Jesus. Você vai deixar lá fora e vai pegar esse espaço, que é o que nós vamos chamar de quarto do silêncio. Eu quero te convidar para desligar as vozes do mundo. Rede social, preocupação, murmuração, soberba. Talvez sua alma está gritando aí, mas pastor, eu tenho que trabalhar, não sei o que mais. Eu não pedi para você passar 24 horas lá dentro. Pedi? Minutos serão suficientes. E você vai entrar neste espaço de silêncio. Vai fechar a porta do seu quarto. Mas eu posso colocar uma musiquinha de fundo, não sei o quê. Querido, que Deus te direcionar a sua vida, mas de preferência, não. Silêncio. Não, mas eu não sei orar sem música. Tá bom, irmão. Vai no teu vício. Não tem... O Senhor te liberta lá, não tem problema. Brincadeiras à parte. Mas eu quero desafiar você a entrar nesse quarto do silêncio. Parar e dizer, fala, Senhor. Teu servo está aqui para ouvir. Fala, Senhor. Eu tenho certeza, querido, que nós vamos sair desse quarto com vergonha de algumas atitudes que nós já tomamos. De algumas ações que nós já fizemos. De algumas coisas que nós já falamos. Eu estou trazendo esse desafio prático para você, porque eu comecei a fazer isso essa semana. De tirar um tempo, de ligar tudo e dizer assim, fala, Senhor. Ministra a minha vida ao meu coração. Foi assim que nasceu essa palavra.
O barulho, querido, ele alimenta a nossa ansiedade. O orgulho tenta silenciar a voz de Deus. Já o silêncio convoca a presença do Consolador. Domingo, quando nós chegarmos aqui, nós vamos ter muito barulho de celebração de Pentecostes. Mas para você ouvir o Consolador que será ministrado no próximo domingo, eu quero te convidar para colocar em prática essa palavra. Durante a semana, experimente o silêncio. Faça o seu quarto do silêncio. Pessoal, mas lá em casa não tem como. Então aproveita aqui, marido, mulher. Cada um pega o seu horário. Cuida lá das crianças, deixe separado. Precisa ser muito tempo. Aquilo que Deus me está no seu coração. Eu comecei a fazer isso essa semana. No primeiro momento eu passei, acho que uns 8, 10 minutos. 3 dias depois já estava meia hora. E não queria sair. Não estou dizendo, guarde, põe amor nas minhas palavras, tá? Estou dizendo que tem que seguir a mesma regra. Talvez você vai entrar lá e dizer assim, Senhor, hoje eu estou aqui no meu quarto do silêncio. E eu clamo pela presença do Consolador para me instruir. Pastor, eu fiquei lá uns 5 minutos em silêncio. Não ouvi nada. Glória a Deus. O Espírito Santo teve a oportunidade de ir lá dentro, pegar algo, interceder diante do Pai. Porque você não vai perder tempo. Mesmo que você no primeiro dia não ouça nada. No segundo, quando você se cala, o Espírito Santo ele vai lá dentro de você. Pega o seu gemido mais inexprimível e leva diante do Pai. Mas enquanto você estiver falando, o Espírito Santo ele vai ficar como um lorde. Quieto. Quieto. Quando o Senhor Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo para a igreja, ele diz assim, eu estou indo ao Pai. Fiquem em Jerusalém. Aguardem lá. Esperem. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Desce 500 pessoas da montanha. Eles entram todos num cenáculo. Cenáculo, a gente tem aquela mentalidade que era uma casa de oração, uma igreja. Não, querido. Cenáculo era um refeitório. Eles entraram todo mundo naquele espaço daquele refeitório e ficaram lá. E agora, o que é que a gente faz? Silêncio. Não acontece nada aqui, não tem nada. E teve uma turma que começou a ir embora. De 500, 380 foram embora. 120 ficaram. E diz a Bíblia, quando eles estavam assentados, talvez até cansados, calados, eles começaram a ouvir um vento impetuoso e veemente, que veio sobre eles, e quando eles começaram a olhar um para os outros, parecia que sobre a cabeça deles tinha uma coluna de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Quando aquelas pessoas entraram lá, elas entraram com uma luta de sentimentos. Ao mesmo tempo que elas entraram empolgadas com o que Jesus tinha falado na hora que foi ao céu, eles entraram com muito medo, não é à toa que eles entraram e fecharam a porta. Mas depois que eles ficaram 10 dias em silêncio, e alguns até desistiram, e que eles ouviram o Espírito Santo, quantos saíram daquele lugar iguais? Dos 120? Nenhum, todos saíram diferentes. Tanto saíram diferentes que o livro de Atos diz que onde eles passavam, eles caíam na graça do povo. As pessoas queriam estar do lado deles. Queriam ouvi-los. E por que as pessoas não ouviram Jesus, mas queriam ouvir essas pessoas? Porque primeiro eles pararam para ouvir o Espírito Santo. Vou pegar só um exemplo. Pedro, antes de entrar, quando Pedro ia falar alguma coisa, a galera já dizia assim, senta que lá vem história. Escuta só aí. E ele falava com a alma dele, ele falava com a ansiedade dele, falava com o orgulho dele. Ele ficou 10 dias lá, no seu quarto do silêncio. Depois do 10º dia, quando o Espírito Santo veio, que encheu, ele sai, e quando ele abre a porta, quem conhecia ele 10 dias antes, o que foi que disse na hora que ele abriu a porta? O que é que você imagina? Vai lá, coloca a mente para funcionar.
vai dar encrenca, vai dar ruim. Olha quem está ali, ó. Pedrinho já abriu a porta. Te segura. E o pior é que ele é ruim de mira. Quando ele puxar a espada, que ele sai cortando, acha que pega pescoço, pega a orelha. Onde? E ele abre a porta, respira fundo e diz assim: irmãos! Quê? Então, foi o que ele falou? Irmão? Ele é crente agora? Uns dias atrás, na hora que foi prender Jesus, ele queria matar todo mundo. Que papo é esse? Irmãos galileus, o que vocês estão vendo aqui, esses homens não estão embriagados. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus, como disse o profeta Joel. Eu falei alguns minutos atrás, quando você fica em silêncio para ouvir o Espírito Santo, qual é a primeira coisa que ele faz? Lembrar a palavra de Deus. Pedro ficou calado. E quando ele falou a primeira coisa, ele lembrou a palavra de Deus. Estava escrito no livro do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eu fico imaginando que ele estava olhando para eles assim: o que foi que aconteceu com esse cara? Dias atrás estava querendo matar os outros. Agora ele chega se chamando de irmão, citando até texto da Bíblia. O que foi que aconteceu na vida dele? Ele passou pelo quarto do silêncio. 10 dias foi suficiente. E quando ele saiu do outro lado, saiu um homem tão transformado, daquele homem orgulhoso, que antes de Jesus falar, ele já repreendia Jesus e falava antes de Jesus. Ele aprendeu a ficar quieto. E ele escreve numa das suas epístolas: Paulo, homem de Deus, escreve coisas que é difícil de nós entendermos. Não tinha mais orgulho. Não tinha mais uma voz que queria falar antes de todo mundo e gritar antes de todo mundo. E quando prenderam ele para martirizar, dizendo assim: nós vamos crucificar você que nem o seu Cristo, ele diz assim: eu não sou digno, por favor, crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Cristo. Mas você lembra que antes ele queria morrer no lugar de Cristo? Não, Jesus, foi preciso eu morrer no seu lugar. Mas quando ele passou no quarto do silêncio, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, o comportamento dele foi outro. Por que é que eu estou fazendo esse desafio que o Espírito Santo está nos trazendo? Deus tem algo novo para liberar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Deus tem algo extraordinário para cumprir em nossas vidas que ultrapassa a promessa que um dia você já ouviu. E quando você estiver esses dias no quarto do silêncio, o Senhor vai fazer você lembrar daquelas palavras que um dia liberou sobre a sua vida. E ao sair de lá, o Senhor vai acrescentar coisas maiores, extraordinárias sobre a sua vida, para que um novo tempo de Deus se estabeleça sobre a sua vida. Receba isso como uma palavra profética de Deus. Há um desafio de Deus, tem algo novo do céu para você, há algo que Deus quer liberar para as nossas vidas, mas o caminho é um só: aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso, desafio, durante essa semana, faça o seu quarto do silêncio. Faça o seu tempo de você calar tudo, desligar de todos os barulhos do mundo, das suas atividades do dia, das redes sociais, deixar de lado, do seu trabalho. Você trabalhou, pode ser no começo da manhã, no começo da madrugada, à noite, em dormir, mas um tempo para você ter o seu quarto do silêncio. E se prepare, porque no próximo domingo de Pentecoste, Deus vai dar uma sacudida na sua vida e vai mudar a tua história. Durante uma semana você vai preparar para ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor, nesse Pentecoste, te visitar, a sua história não será mais a mesma. Se alguém crer nisso, vai ficando em pé no seu lugar. Vai se apresentando diante do Senhor e dizendo assim: Senhor, eu quero, Senhor, esta palavra para a minha vida. Pastor, eu não estou crendo muito não. Ninguém vai te julgar, querido. Pode ficar sentadinho aí no seu lugar, quietinho com Deus. Não tem nenhum problema. Pastor, eu não estou sentindo paz no meu coração de fazer esse meu quarto silêncio durante essa semana. Tudo bem, querido. Continue a sua caminhada, você é livre. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
E o que o Espírito Santo está dizendo hoje para nós é: eu quero falar com você. Eu quero revelar coisas particulares que é para você. Eu quero quebrar conceitos e preconceitos religiosos que um dia colocaram na sua vida. Escute aí. Eu quero mudar o seu nível de entendimento do que realmente eu sou para a sua vida. Ora e canta lá para nós. Eu quero estabelecer um caminho novo na sua vida. Eu quero acelerar o cumprimento das palavras proféticas que um dia foram liberadas sobre sua vida. É o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje. Mas como o Senhor quer falar em particular, Ele está dizendo: faça seu quarto do silêncio. Se preparem, porque o Consolador, na sua festa de celebração, na festa de Pentecostes, vai trazer algo novo e diferenciado para a sua vida. Você será reconhecido como uma nova criatura. Você não será mais conhecido como Pedro, o discípulo que andou com Jesus. Depois desses 10 dias, e vier Pentecostes, se você quiser e ouvir a voz do Senhor, você vai sair como o apóstolo Pedro, que pregou para as nações da terra. Você pode até entrar esses dias como uma pessoa que está com seus sentimentos desequilibrados, cheio de perguntas, cheio de precipitações, falando demais. Mas ao passar esses dias no quarto do silêncio, você vai sair do outro lado lembrando da palavra de Deus para a sua vida, da promessa de Deus para a sua vida, da liberação de Deus para a sua vida, e haverá uma nova palavra na sua boca. Talvez alguns vão entrar nesse espaço de dias e de tempo, de local, com uma palavra de reclamação nos seus lábios, com uma palavra de dúvida, com uma palavra de desesperança. Mas depois que você parar e ouvir a voz do Senhor, a palavra da tua boca vai ser palavra de vida, vai ser palavra justa, vai ser palavra de direcionamento. E aí, pessoas que não queriam nem passar do seu lado vão olhar para você e ver que algo diferente aconteceu. E quando perguntar, você vai dizer: eu estou começando a aprender a ouvir a voz do meu Consolador. Eu estou começando a aprender a ouvir a voz do meu Senhor. Saí do outro lado como Pedro. Quando ele entrou, ele achava que tinha todas as respostas da vida dele. Mas quando ele saiu do outro lado, ele pegou e disse assim: tem gente que sabe mais do que eu. Tem gente que tem uma instrução maior, tem uma revelação maior, e eu tenho que aprender. Isso não diminuiu em nada o chamado de Pedro, pelo contrário, deixou ele como referência de um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. O quarto do teu silêncio vai mudar a tua história. Não é porque é um lugar místico, não é porque é um lugar que vai ser reverenciado, depois vai ter altar. Não, nada disso, nada disso. Porque o ambiente, nós vamos precisar de um ambiente, ok? Mas o importante não é o ambiente. O importante é a sua postura dentro desse ambiente. E você vai calar. Silêncio, por favor. Porque o Consolador vai falar com você. O Consolador vai falar no seu mais interior. O Consolador vai enxugar tuas lágrimas. O Consolador vai pegar o teu gemido inexprimível e vai apresentar diante do Pai. O Consolador vai trazer uma resposta de vida e um direcionamento. O Consolador vai fazer a luz brilhar diante dos teus olhos. O Consolador vai trazer cura no teu corpo físico, vai trazer paz na tua alma e vai trazer vida no teu espírito. Há um chamado de Deus, querido. E o chamado é esse: silêncio. Silêncio. O Consolador quer falar com você. Se você está disposto a ouvi-lo, fale com Ele nessa hora. Diga para Ele o tanto que você quer ouvi-lo, o tanto que você está disposto a ser ministrado por Ele.
E na sequência, adore ao Espírito de Deus, aquele que consola a tua alma, que te guia, te dá direcionamento para tomar as decisões certas, em nome de Jesus. Aleluias. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e obedecer. Que a Tua vontade, Senhor, seja cumprida na terra, como ela é no céu. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos, alertas, dispostos, sintonizados para ouvir a Tua voz. Não queremos mais viver debaixo, Senhor, dos tumultos, dos barulhos do mundo. Em vez de orientar, trazem, Senhor, mais confusão na mente. Tantas vozes, tantas palavras que chegam, Senhor, para destruir, para minar nossa fé, para colocar dúvidas, Senhor, nas decisões que o Senhor já colocou em nossos corações.
barulhos, Senhor, que tira o foco do Senhor e coloca foco em pessoas, nas suas falhas, nos seus erros. Barulhos, Senhor, que deixa a nossa alma inquieta e faz esquecer das tuas promessas, das tuas maravilhas, dos favores que o Senhor já realizou para as nossas vidas. Barulho do orgulho, meu Deus, que tenta calar a tua voz, para que a nossa razão pessoal prevaleça, mas que hoje caia tudo isso por terra, Senhor, porque nós hoje entendemos que se existe uma voz deixada nessa terra para nos conduzir, é a voz do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso guia, aquele que nos faz lembrar a tua palavra, aquele que renova a promessa em nossas vidas, aquele que nos restaura, que nos levanta, aquele que nos faz, Senhor, vermos pela tua palavra o caminho que temos que andar. Por isso, Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, hoje queremos te pedir perdão por ouvirmos tantas vozes, tantos barulhos e esquecermos de ouvir a voz do Senhor. De ouvirmos, Senhor, tantas pessoas falando e deixarmos de ter um tempo com o Senhor para ouvir a tua voz. Mas hoje, Senhor, nós queremos voltar à rota, queremos voltar ao caminho, queremos voltar ao princípio. Quando o Senhor levou o povo ao Sinai, para eles ouvirem a tua palavra e vencerem o deserto. Como o Senhor levou os discípulos a Jerusalém para ficar num cenáculo, calado, esperando para ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, que estes dias possamos ter essa experiência de nos calarmos, calar a voz das nossas palavras, a voz da nossa alma, a voz da ansiedade, do orgulho, as vozes que trazem confusão em nossas mentes, as vozes que nos desequilibram, pararmos de ouvir todas elas e termos um tempo de qualidade para ouvir a voz do Senhor. Nós dizemos, Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu povo ouve. Fala, Senhor, porque a tua igreja está aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Que possamos ter, Senhor, esse tempo, esse entendimento, e que o Senhor venha falar coisas grandes e maravilhosas, como diz a tua palavra, que quando nós clamamos ao Senhor, buscamos o Senhor anuncia coisas grandes e maravilhosas que nós ainda nem sabemos. E tenhamos essa experiência para essa virada de chave, para a virada deste momento que tu tem para nós como pessoas e igreja neste lugar. Por isso nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor se lembrou de nós. O Senhor lembrou das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo alerta desta palavra. Que o Senhor não compete com nenhum outro barulho, mas tem a voz correta para nos direcionar em todo o caminho da verdade. E possamos, Senhor, estar dispostos a ouvir a tua voz, obedecer e permanecer. Seja, Senhor, o centro. Seja, o Senhor, a última palavra, a primeira e a última palavra. Seja, Senhor, o centro da nossa vivência e decisões, porque tudo que temos e somos, nós rendemos como do Senhor, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas para todo o sempre. Que você pode, celebre e agradeça a ele, porque hoje o Senhor lembrou de nós para dar caminho e direcionamento. Aleluia!